Olá, aqui é o Igor, trabalho no Centro de Educação à Distância do campus Zambim e hoje a intenção é mostrar para vocês como criar um questionário no Moodle, tá? Então, eu vou considerar a experiência, né, nossa do EAD, né, algumas observações e recomendações, né, devido à nossa experiência mesmo, né? E vou focar mais em alguns recursos mais utilizados, né, no questionário, tá? Não vou entrar em detalhes em alguns pontos ainda, mas a ideia inicial é ensinar para vocês como criar um questionário com questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso e associação, tá? Então, eu vou utilizar aqui o espaço que a gente já utilizou numa webconferência, né, de treinamento. Então, eu vou aproveitar esse mesmo espaço, tá? Então, para a gente começar a criar, o primeiro passo é ativar a edição da disciplina, certo? Feito isso, a gente vai liberar algumas opções aqui de edição e criação. Então, mais no final aqui da minha sessão, né, desse tópico, eu vou ter o link adicionar uma atividade ou recurso e vou selecionar a opção questionário. Adicionar. Então, no campo nome, eu vou colocar um texto que identifique o meu questionário, né? Esse texto ele vai ficar como link na tela principal, né? Então posso colocar mais detalhes, né? Se achar interessante, colocar o tema do questionário ou a semana que ele pertence, fica a critério essa questão, né? Então na descrição é interessante, né, vocês colocarem o tema desse questionário, né, é, o conteúdo que vai ser utilizado, né, nesse questionário, mas não é um campo obrigatório, então fica a critério também. Lembrando que nesse espaço, né, de texto, né, sempre quando a gente tiver essas caixas de ferramentas, esse menu de ferramentas, a gente pode inserir vídeos, consegue inserir imagens, né? Então dá para enriquecer também essa descrição com esse recurso. Mais embaixo aqui, em duração, vocês vão configurar a data inicial, né, de abertura do questionário. Nesse caso aqui, eu vou deixar a data de hoje mesmo. E lembrando que é sempre interessante, na data de início, a gente colocar sempre o primeiro horário, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar a partir da meia-noite do dia de hoje, tá? E nesse prazo de encerramento, eu vou colocar, por exemplo, aqui até o dia 15. E na data de encerramento, na hora de encerramento, vou colocar também o último horário, tá? Nesse caso aqui, diferente de outras atividades, a gente tem até 59 minutos, né, para colocar aqui. Limite de tempo, né, a gente não costuma utilizar essa opção, mas se vocês quiserem, né, numa situação de prova, de repente, numa situação específica, né, se vocês quiserem cobrar que os alunos façam em um determinado tempo esse questionário, por exemplo, 1 hora, então vocês vão utilizar esse recurso, né?
A questão é que esse recurso ele fica, na verdade, fica um cronômetro do lado na lateral, né, enquanto o aluno entra para fazer o questionário, fica uma espécie de cronômetro, então, logicamente, é uma situação de pressão ali para o aluno, né? Avaliem bem para utilizar esse recurso. Como recomendação, mais embaixo aqui, quando o tempo expirar, a gente costuma colocar as tentativas abertas são enviadas automaticamente, né? Isso significa que se o aluno estiver fazendo o questionário e porventura cair a conexão dele, acaba a energia, né? E está encerrando o prazo desse questionário, né? Ele conseguiu fazer só até a metade, então, terminado o prazo, a plataforma vai considerar, né, ainda o que ele respondeu, ou seja, metade desse questionário, né, se essa opção tiver marcada. Então, acho interessante colocar para não prejudicar o aluno, né? Mais embaixo aqui, a gente tem a opção de categorizar, né, de especificar uma categoria de nota. Eu acredito que não vai ser o caso, né, de vocês, para os cursos presenciais. No campo nota para aprovação, também não confunda com a nota do questionário, tá? Esse espaço, esse campo, ele serve basicamente para diferenciar por cor, né, se o aluno atingiu a nota de aprovação ou não. Isso aparece, essa diferenciação por cor aparece no boletim do aluno, tá? Que é verde ou vermelho. Então, por exemplo, se o questionário vale 10 pontos e eu estipulei que a nota de aprovação é 6, se o aluno obter a nota 6 ou mais, vai ficar verde a nota no boletim, né? Caso contrário, vai ficar vermelho. Mas, como não é uma questão relevante, eu recomendo que vocês nem utilizem essa opção aqui, tá? No espaço de tentativas permitidas aqui, fica a critério essa questão, né, de quantas tentativas os alunos vão ter à disposição para fazer esse questionário. Então, só é importante considerar que uma tentativa significa que o aluno vai fazer todo o questionário, ou seja, responder todas as questões, né, e finalizar, isso assim considera uma tentativa. Então, se eu colocar duas, ele vai fazer todo o questionário, né, 2 vezes, certo? E no método de avaliação, se eu considerar mais de uma tentativa, né, eu posso optar por média, que é a opção mais comum, né? Então, se ele tentou 2 vezes, faria a média das 2 tentativas. Ou nota mais alta, que vai considerar a melhor nota das 2 tentativas. Em layout, recomendo também manter essa opção, cada pergunta. Isso significa que vai mostrar para o aluno uma pergunta por vez, né? Mas nada impede do aluno navegar entre as questões todas, tá? É só uma forma de exibição mesmo, tá? Então, é interessante deixar uma questão por página, até para não dispersar muito o aluno, mas é interessante que, assim que ele muda a página, naturalmente já salva também a resposta que ele deu ali. Então, é uma forma de se precaver também, né, de precaver o aluno, né, enquanto ele estiver fazendo o questionário, cada vez que ele prossegue, é uma certeza que está salvando, né, o que ele fez ali. Em comportamento da questão, a gente costuma sempre utilizar, sim, essa opção de misturar entre as questões, ou seja,
Não importa a ordem que a gente criar as questões no questionário, e a plataforma naturalmente vai alterar a ordem das questões para cada aluno que iniciar uma tentativa nele, tá? Então, mais embaixo aqui, em como se comportam as questões, né? Deixem feedback adiado, tá? Por quê? Em feedback adiado, significa que assim que o aluno terminar o questionário, ele não vai ter acesso aos resultados, às respostas, e acertos e erros, né, sobre a tentativa dele, tá? Então, nas opções de revisão, aqui, essa revisão, ela é liberada assim que ele termina o questionário, tá? Na verdade, a gente determina como que vai ser mostrada essa revisão, tá? Então, quando o aluno terminar uma tentativa, apareceria um botão de revisão ali para ele, tá? Mas a gente recomenda a configuração onde esse botão de revisão é mostrado só após o término desse questionário, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem várias opções de configurações, 4, né? Então, durante a tentativa, a gente nem tem como marcar nada, porque a gente considerou que o feedback é adiado, ou seja, depois de uma tentativa. Então, aqui a gente não tem como mexer em nada nele. Agora, após a tentativa, ou seja, ele terminou de responder todo o questionário, então ele vai ter acesso a basicamente nota e feedback final. Essa nota é uma nota geral do questionário, tá? Então, o aluno não vai saber especificamente o que ele acertou ou errou, tá? Então, é interessante a gente deixar marcado só essas opções aqui para não dar nenhuma pista para ele das respostas corretas. E feedback final, na verdade, é um feedback motivacional que a gente configura ainda nessa configuração do questionário, né, que é baseado no aproveitamento que o aluno teve naquela tentativa, tá? Então, ele terminou uma tentativa, ele só vai ter acesso à nota e o feedback final. E mais tarde, enquanto ainda estiver aberto, ou seja, ele pode ter utilizado todas as tentativas dele, né? Mas ainda o questionário está com prazo vigente. Então, ele vai ter acesso ao quê? Então, a recomendação é que ele tenha acesso às mesmas coisas ainda, só a nota geral, né? E ao feedback final. Aí, depois do fechamento do questionário, né, encerrou o prazo do questionário, aí sim a gente libera, né, a tentativa, os acertos e erros, né? Depois a gente vai visualizar um pouco melhor como que o aluno vai visualizar essas opções aqui, tá? Então essa é a configuração recomendada de revisão, ok? Em aparência, pode manter da forma que está, né? Isso vai só mostrar para o aluno, né, na hora que ele entrar no questionário, vai ficar uma imagem na lateral, uma foto dele, tá? Isso é interessante quando a gente está fazendo uma prova presencial, por exemplo, né? E o professor, né, está fiscalizando ali, né, se o aluno realmente está fazendo aquele questionário mesmo, se é ele mesmo. Então, quando o professor olhar o computador, vai ver que a foto dele, ele está fazendo mesmo aquela tentativa, né?
mais abaixo aqui, restrições extras, não vou entrar em detalhes, tá? Porque não é a intenção nossa colocar nenhuma senha, nenhuma restrição. Em feedback geral, a gente vai configurar aquele texto motivacional, né, conforme eu falei anteriormente. Então, esse feedback é o feedback final, né, apontado aqui. Então, funciona da seguinte forma. Aqui a gente já tem dois campos, né, dois espaços para feedback nativamente, né? Então, a gente vai determinar os intervalos, né, de aproveitamento, esse aproveitamento em porcentagem, e vai estabelecer um comentário aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou estabelecer que em limite das notas eu coloquei 60%, né? Então, o comentário que eu colocar aqui no meio, entre 100 e 60%, vai ser o seguinte, por exemplo, parabéns, você atingiu a média. Ok? Então, se o aluno obter um aproveitamento na tentativa, né, entre 100% e 60%, ele vai receber esse feedback aqui ao final do questionário. E mais embaixo aqui, se eu quiser que esse feedback que eu colocar, esse comentário, seja referente a 60% a 0% de aproveitamento, então eu vou ter esse feedback aqui. Você não... Tente novamente. Então, infelizmente, você não atingiu a média, tente novamente, se tiver mais tentativas. Um exemplo, né, de comentário. Então, se eu quiser adicionar mais intervalos aqui, né, mais opções de feedback, eu posso clicar aqui nesse botão, adicionar 3 outros feedbacks, e ele já me dá mais opções aqui de edição. Se eu não quiser utilizá-las, é só eu deixar em branco mesmo, tá? Na opção seguinte, configurações comuns de módulos, pode deixar padrão, tá? Nesse caso, nosso não vai fazer diferença, não. Restrições de acesso também a gente não vai mexer, marcadores também não, e nem competências, tá? Então, já vou salvar e entrar no questionário, tá? Salvar e mostrar. Então, assim que eu salvo o questionário, né, na tela seguinte, eu já vou visualizar alguns detalhes desse questionário, né, que a gente estabeleceu, que é o número de tentativas, o prazo, né, de abertura desse questionário, de vigência desse questionário, e o método de avaliação que vai ser utilizado, tá? Esses dados aqui, e se eu tivesse colocado uma descrição também, apareceria aqui também, aqui em cima, né? Os alunos terão acesso, tá? Esses dados aqui. Antes do aluno iniciar a tentativa, ele vai ter acesso a esses dados inicialmente, tá? Agora, a gente precisa estabelecer as perguntas, criar as perguntas, né? Eu não sei se vocês repararam, a gente não estabeleceu uma nota ainda, né, para esse questionário. Então, é na próxima tela que a gente vai determinar a nota e criar essas questões, tá? Então, para isso, vou clicar aqui em editar questionário, tá? Só uma observação importante, quando a gente
cria uma questão nesse questionário, e se a gente, porventura, sair, né, da tela de questões, esse botão não vai aparecer mais, de editar questionário. E então, para vocês chegarem na mesma tela, né, vocês vão ter que entrar no questionário e através do bloco administração, né, vocês vão acessar o link editar questionário, tá? É a mesma opção. Então, vou clicar aqui. E então, na tela de edição do questionário, a gente vai começar a trabalhar com as questões, certo? E vocês podem observar que a gente tem o campo nota máxima aqui, né? Diferentemente das outras atividades, né? Essa opção não está na configuração, né, da atividade. Então, está nessa tela das questões. Eu vou considerar aqui que esse questionário vale 10 pontos mesmo, tá? E vou começar a criar as questões, tá? Aqui a gente tem 3 opções, né? A primeira é adicionar uma questão direto no questionário. Então, é o que a gente vai utilizar nesse treinamento, tá? E a segunda opção, adicionar do banco de questões. Se eu já tivesse questões no meu banco de questões, né, eu poderia resgatar essas questões e importar para esse questionário também, tá? A terceira opção, adicionar uma questão aleatória. Da mesma forma anterior, né, eu teria que ter já essas questões no banco de questões para poder fazer essa importação aleatória, né, de questão aqui para o meu questionário. Então, essas 2 questões vão ficar para um outro momento, tá? Mas, a princípio, eu vou mostrar para vocês como criar já direto no questionário, tá? Então, eu vou utilizar a primeira opção, adicionar uma nova questão. Então, a gente tem várias opções aqui, né, de questões, sendo que as mais utilizadas são múltipla escolha, verdadeiro ou falso e associação, tá? As que a gente mais utiliza na educação à distância, tá? Então, eu vou começar com múltipla escolha, tá? Então, selecione múltipla escolha, adicionar. Na tela seguinte, eu vou manter essa categoria padrão mesmo, que é a da disciplina mesmo, né, de uma maneira geral. No campo nome da questão, é interessante colocar sempre um nome que identifique a questão, né, para quando você for localizar ela no banco de questões, né, seja mais fácil identificar aquela questão, tá? Esse nome da questão não aparece para o aluno, tá? Então é só para controle mesmo do professor, tá? Então, nesse caso aqui, vou colocar um nome qualquer, por exemplo, semana 1, S1, questão 1, tá? Poderia colocar uma descrição mais detalhada sobre a questão mesmo, né? Mas para efeito de exemplo, eu vou colocar dessa forma, tá? No espaço de texto da questão é onde eu vou colocar o enunciado, tá? Então, vamos pensar aqui num exemplo qualquer. Então, quais dos animais abaixo são mamíferos? Por exemplo, tá? Mais embaixo aqui, marcação padrão pode deixar padrão 1. Em feedback geral,
na verdade, é facultativo, né, esse campo. Ele vai mostrar para o aluno, quando ele acessar a revisão, e vai ser mostrado para o aluno independentemente se ele acertou ou errou nessa questão aqui, tá? Então, poderia encaixar numa curiosidade sobre a questão, alguma observação, de repente, que vocês gostariam de fazer sobre a questão e que seja interessante que ele visualize só depois, né? Então, só para efeito de visualização, eu vou colocar um texto qualquer aqui, de exemplo. Feedback geral. Só para vocês enxergarem depois como que vai ficar. Mais embaixo aqui, em múltiplas respostas, o mais utilizado é uma resposta correta, né? Mesmo. Mas vocês podem trabalhar com múltiplas respostas também. Ou seja, se você quiser atribuir que uma questão, uma alternativa vale 50% da questão, a outra alternativa mais 50%, e o aluno tem que marcar as duas, né, para obter 100% da questão, né, dá para fazer dessa forma também, né? E aí vai da criatividade também. Misturar as opções é sempre interessante deixar marcado, tá? Isso vai fazer com que as alternativas sejam sempre diferentes, né, para cada aluno, a ordem dessas alternativas. Então, para nenhum aluno vai ser idêntico, tá? Numerar as escolhas, a gente deixa esse formato padrão mesmo. Agora, em respostas, a gente vai começar a inserir as alternativas. Então, conforme o meu exemplo aqui, quais os animais abaixo são mamíferos? Então, eu vou colocar já a resposta correta aqui, na primeira escolha. Recomendo também colocarem sempre a resposta correta no início, para facilitar depois a conferência da questão, quando quiser editar alguma coisa, tá? Porque não vai fazer diferença se vocês colocarem numa outra ordem, porque naturalmente já vai embaralhar as alternativas quando o aluno for visualizar, tá? Então, eu coloquei a resposta aqui, vaca, tá? Em nota, essa opção, por ser a correta, então eu vou atribuir 100% da nota da questão, certo? Poderia colocar um peso menor, se eu quisesse, até nota negativa, né? Então, a plataforma permite, por exemplo, inclusive, que eu anule uma resposta correta do aluno, se ele optar por essa alternativa, né? Mas como não é o caso, essa alternativa representa 100% da nota, tá? Esse feedback aqui, não sei se vocês lembram, né, da configuração, mas é o feedback específico da alternativa. Então, lá no momento da revisão, o aluno ele vai ter acesso a esse feedback se ele selecionou essa opção aqui, tá? Então, é uma opção também facultativa, né, um campo facultativo. Então, fiquem à vontade para utilizar ou não, né? É interessante marcar, é interessante utilizar, né? Porque fica mais completo para o aluno, né? Você pode, numa alternativa errada, você justificar o porquê, né, que ele errou, né? Então, só para efeito de exemplo aqui, eu vou colocar aqui um feedback qualquer aqui. Muito bem. A vaca é um mamífero. Na escolha 2, na segunda alternativa, eu vou colocar, então, outra opção. Galinha.
Em nota, como não é a alternativa correta, vou manter nenhum, tá? No feedback, vou colocar simplesmente não é nome. Ok. Terceira alternativa. Peixe. Também vou manter nenhum. Lógico que esse feedback específico que eu estou colocando, né, ele é bem superficial, né? O ideal é que seja uma explicação mesmo do porquê que ele errou, né? E vou colocar formiga. Ok. Então, eu vou deixar basicamente essas 4 alternativas. Se eu quiser adicionar mais alternativas, eu tenho essa opção aqui, né? Nesse caso, se eu clicar, eu vou abrir mais 3 espaços aqui para colocar alternativas. Certo? Se eu não quiser utilizar esses espaços a mais, eu pode deixar em branco mesmo, tá? Só uma observação aqui, né? Nesse espaço do enunciado, né? A gente tem a possibilidade de enriquecer com vídeo e com imagem também, tá? Da mesma forma que as alternativas também a gente tem essa opção, tá? Depois vou mostrar um exemplo também utilizando imagens. Mas fica bem interessante utilizar esse tipo de recurso, né? Então, vou prosseguir aqui. Feedback combinado, já existe umas respostas padrões, tá? Se o aluno acertar, ele vai receber esse feedback e por aí vai. Em múltiplas tentativas também, nativamente a plataforma já coloca uma penalidade de 33% para a segunda tentativa, tá? Então, se vocês não quiserem essa penalidade, né, você pode colocar 0, isso se o aluno errou, tá? Na tentativa anterior. Se não for penalizar, então mantém 0%. Então, tá ok. Vou salvar as mudanças aqui. Ok, está criado. Criada a minha questão de múltipla escolha. Se vocês quiserem voltar na edição da questão, é só clicar aqui na engrenagem, tá? Lembrando que se o questionário já tiver respostas, a plataforma não vai deixar eu editar a questão, tá? Se eu quiser visualizar como que ficou a minha questão, eu tenho essa opção aqui, através do ícone da lupinha aqui, eu posso visualizar como ficou, certo? Então vamos lá, você não pegou aqui, eu vou abrir uma outra janela aqui, uma outra aba. Certo, agora apareceu. Então, aqui já me mostra uma prévia de como o aluno vai visualizar, tá? A questão. E mais embaixo aqui, nas opções de exibição, eu tenho a possibilidade de visualizar também como que vai ficar aquele feedback, né, que a gente configurou. Então, para efeito de teste aqui, eu vou colocar para exibir tudo. Lembrando que essas opções aqui é só para efeito de teste que vão ser aplicadas, tá? Então, se eu colocar exibir tudo aqui, não vai impactar em nada depois.
É só para a gente visualizar aqui nessa tela de teste. Então, eu coloquei para exibir tudo, né, acertos e erros, pontos, feedback específico, geral, resposta correta e histórico de respostas. Então, vou atualizar aqui. Certo. Então, eu vou responder. Vou responder aqui, só para efeito de teste, e vou clicar em enviar e finalizar. Certo. Então, quando o aluno for visualizar a revisão do questionário, né, ele vai visualizar dessa forma aqui, né, a alternativa que ele marcou, tá? Então, como é a alternativa errada, a plataforma colocou um xizinho, né, e vai me dar o feedback específico, certo? Mais embaixo, isso também vai ser mostrado, ó, ele vai colocar aquele feedback que já é pronto, né? Sua resposta está incorreta. E aquele feedback geral que eu falei que mostrava, independente se o aluno acertou ou errou, ele também é mostrado aqui, né? E mais embaixo aqui, ele vai me mostrar qual que é a resposta correta, certo? Então é por isso que é interessante marcar corretamente aquelas opções de revisão, né, para mostrar só depois de encerrar, né, todas as opções ali. Por quê? Porque a plataforma já entrega qual é a resposta correta. Então, mais um teste aqui, agora com a resposta correta, só para vocês visualizarem. Então, já mudou a ordem das questões. Vou enviar novamente. Pronto. Então, é dessa forma que o aluno visualiza quando ele fizer o feedback, entrar no feedback, né, nas opções de revisão. Então, voltando para a nossa tela de questões, agora eu vou criar mais uma questão, porém de um tipo diferente. Por exemplo, associação, que é bastante interessante também. Então, no nome da questão, vou colocar S1, Q2, seguindo o mesmo padrão anterior. Texto da questão, vou colocar basicamente associe corretamente. Nesse caso, não vou colocar esse feedback geral. E vou colocar uma questão. Aqui, vou começar em respostas a definir as opções aqui da minha questão de associação. Então, nesse caso aqui, eu vou até enriquecer um pouco mais, eu vou colocar imagens. Ao invés de colocar o texto, eu vou colocar imagens, tá? Então, seguindo aquela mesma linha de perguntas, né? Eu vou colocar, por exemplo, para associar os animais, tá? Então, vou pesquisar no Google aqui, animais por imagem. Aqui está o resultado. Certo. Então, vou pegar um animal aqui. Basicamente, vou utilizar a URL, o link da imagem, tá? Vou inserir aqui na questão 1. Nesse caso aqui, como eu vou utilizar a URL, eu vou jogar o link dela aqui, tá? Direto. Porém, não é interessante vocês utilizarem esses links, porque se o site sair do ar, naturalmente a imagem
vai sumir, né? Então, é interessante sempre utilizar, né, o envio de arquivo, né, do seu computador, né, utilizando envio de arquivo e anexar aqui. Dessa forma, a imagem ela vai ficar dentro, né, da plataforma, vai ficar nativa na plataforma, né? Então é o ideal, tá? E nesse caso aqui não vou colocar uma descrição, né, para não entregar também a imagem. Tenho certeza que eu não vou colocar descrição. Então vou deixar um tamanho bem menor aqui. Só uma dica, tá? Se vocês quiserem selecionar a imagem com o botão esquerdo, não funciona bem, tá? Então cliquem, se for com o botão esquerdo, clique, mas arraste um pouquinho para o lado, né? Para poder selecionar. Aí sim selecione. Então, nesse caso, a resposta é tigre. Vou pegar mais um animal aqui, o elefante, por exemplo. Copiar só o URL, para efeito de teste já resolve. Vou inserir. Vou diminuir essa imagem, está muito grande. Então a resposta correta para essa imagem, elefante. Mais uma para a gente fechar aqui. Então, leão. Leão. Vou reduzir o tamanho dela. Ok. Leão. Então, quando eu defino, né, a resposta correta da imagem ou do texto, né, na verdade pode ser um texto, né, e eu coloco a palavra correspondente a esse texto aqui, né, a palavra correta referente ao texto. Se eu quiser repetir, né, por exemplo, alguma resposta, né, eu posso repetir sem problema nenhum, tá? Que a plataforma vai entender que a mesma resposta, né? E no menu não vai aparecer duplicado, tá? Então, se eu quiser colocar um outro tipo de animal aqui, por exemplo, colocar outro leão aqui. Só para vocês visualizarem que não vai repetir. Vou reduzir o tamanho da imagem. Como dica, se o espaço também for muito pequeno da caixa de texto, pode expandir através do cantinho aqui, tá? Só clicar e arrastar que você amplia esse espaço de edição de texto aqui. Então vou repetir aqui, leão, tá? Não vou utilizar as outras questões, né? Eu vou salvar dessa forma mesmo. Então, feedback combinado vou manter e não vou manter nenhuma penalidade também. Vou salvar. Ok. Minha questão de associação está pronta. Vou visualizar como ficou.
colocar o link aqui, porque abriu numa outra janela. Então, ficou dessa forma, tá? Pode ver que as palavras que a gente definiu como respostas corretas, né? Elas aparecem nesse menuzinho, na frente da imagem. E como vocês podem observar, a palavra leão, ela não ficou repetida, apesar de pertencer a duas respostas, ela não ficou repetida aqui no menu, tá? Para isso, a resposta tem que ser idêntica, tá? Se tivesse um espaço a mais no final da palavra, ele já deixaria duplicado aqui, tá? Então tem que ser idêntica para poder mesclar no menu, certo? Então, acho que fica bem interessante utilizar esse tipo de questão, né? Então, vou enviar e finalizar, só para a gente testar. E vou exibir todos os feedbacks aqui para a gente visualizar como ficou também na revisão. Então, ficou da seguinte forma. Certo? Então, vou fechar. Então, criei uma questão de associação agora. Agora, eu vou criar uma questão do tipo verdadeiro ou falso. Então, selecionei, adicionar, seguindo a mesma lógica, S1, Q3. Então, seguindo a mesma linha de questão, por exemplo, na afirmação, né, nesse caso aqui, esse espaço de texto, na verdade eu tenho que colocar uma afirmação, né? Como é uma questão de verdadeiro ou falso, vou criar uma resposta aqui. Então, como exemplo, a galinha é um mamífero que bota ovo, tá? Então, coloquei uma afirmação aqui. Mais embaixo, feedback geral eu vou ignorar. Em resposta certa, eu vou determinar, vou escolher, né, o que realmente representa, a resposta que representa essa afirmação. Então, nesse caso, a resposta é falso. A resposta correta é falso, então vou marcar aqui. E aqui eu vou configurar o feedback específico, né? Por exemplo, se o aluno ele optou pela opção verdadeiro, ele vai receber esse feedback específico que eu informar aqui, tá? Também não é um campo obrigatório, tá? Nenhum campo de feedback é obrigatório. Então, vou colocar não. Galinha não é um mamífero. Na resposta falso, se ele optou pela falsa, sim. Está correto. Ok. Então, está pronta a minha questão verdadeiro ou falso. Tá? É basicamente isso. Vou salvar mudanças aqui e visualizar. Então, na lupinha, novamente, para visualizar como ficou. Só estou colocando numa nova aba aqui para mostrar para vocês, mas nativamente abre uma janela, tá?
Então, por isso que eu estou colando esse link aqui. Então, ó, a galinha é um mamífero que bota ovo. Então, vou colocar aqui uma resposta, vou enviar. E eu quero visualizar os feedbacks, como que ficaram também. Então, vou atualizar. Então, é dessa forma que os alunos visualizam. Vou fechar. Então, basicamente, né, é isso. O questionário que eu criei é um questionário simples, né? Só alguns detalhes aqui. É sempre importante, e recomendo, utilizar essa opção aqui, misturar as questões, tá? Isso significa que para cada aluno, né, vai mostrar uma ordem diferente de questões. E outra observação, né, é interessante colocar sempre a nota correta da questão, né, aqui na frente da questão, a gente pode visualizar esse valor da questão, tá? Pode observar aqui em cima, em total de avaliações, que a plataforma calcula a somatória desses valores aqui, tá? Porém, é interessante que esse valor da nota máxima seja idêntico ao total de avaliações aqui, que é a somatória das questões. Por quê? Porque quando o aluno visualiza a questão, ele visualiza a nota dela. Então, não vai ficar errado, por exemplo, se eu deixar 1. Se eu deixar 1 da forma que está, a plataforma, no cálculo final, ela vai fazer a proporção correta, né? Vai entender que todas as questões, nesse caso, têm o mesmo peso, e vai fazer o cálculo proporcional, né, para chegar em 10 pontos a nota, tá? Porém, o grande problema de deixar dessa forma é que pode confundir o aluno, né? Então, vou mostrar para vocês como que o aluno visualizaria o questionário, tá? Então, no bloco administração, eu tenho uma outra opção aqui, que é visualização prévia. Utilizando esse link, eu vou visualizar todo o questionário, né, com todas as questões. Então, pode observar que do lado esquerdo aqui da questão, né, aparece a nota da questão, certo? Então, é por isso que é interessante sempre colocar a nota correta da questão, certo? Então, voltando aqui na tela de edição das questões, em editar questionário, eu vou colocar a nota correta aqui. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou colocar que essa questão vale 5 pontos. Essa questão aqui, vou colocar 2,5, tá? Então, clicando no lapisinho, né, para liberar a edição, eu vou colocar 2,5. Então, 2,5. Olha o que vai acontecer. Então, por que ficou 2, né? A plataforma, ela não reconhece vírgula, tá? Para quebrar a nota, para utilizar casas decimais. Então, para reconhecer a vírgula, né, para considerar como uma nota quebrada, vou ter que pôr ponto no lugar de vírgula. Então, nesse caso, 2,5. Certo? Agora ficou correto. E a outra questão, 2,5 também. Então, agora sim, a nota em total de avaliações, a nota está idêntica à nota máxima. Então, o aluno vai visualizar corretamente aqui a pontuação. Então, o que eu queria mostrar
é isso, tá? Espero que tenha dado para clarear um pouco, né? Como que configura um questionário, né? Posteriormente, a gente pode fazer um vídeo mais detalhado, né, com questões avançadas, utilizando banco de questões também, questões aleatórias, né? Mas para não confundir muito a cabeça, a princípio eu vou encerrar o vídeo com essas questões aqui, tá? Então eu vou disponibilizar no mesmo espaço, né, de treinamento do Moodle, e esses exemplos também de questionário vão ficar nesse espaço, tá? Se vocês quiserem clicar, explorar, né, pode ficar à vontade também, tá? Então, até a próxima, pessoal.